Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Abrindo a aula aqui para o Léo, que já vai assumir. Deixa eu colocar ele de Boa noite, olha eu aqui organizador. outra vez. Que ótimo, Zé gente. Augusto tá aí o tempo todo, cara. Que fantástico. Cara, é Todos eu mais juntos. do que até vocês na parada, viu, meu? É isso aí. Boa noite, pessoal. Maravilhoso. Léo, te Boa noite coloquei a todos, de eu quero aprender com principal. todo mundo, meu, porque, ó, fico anotando aqui, ó. Muito Que, bom. Fantástico, que isso? Tá fantástico. tendo festa aqui na sala, Léo? Já começou assim, com todo mundo com o Já microfone começou, aberto? já começa. Obrigado, Felipe. Parabéns pelo teu lançamento hoje, hein, cara. Vai É acordar bacana. best-seller amanhã? Bora? Pô, Maravilhoso, né? é isso É Vamos aí. lá. isso, gente. Léo, vou fechar Obrigado. aqui e vou deixar você assumir, tá? Muito obrigado, cara. Obrigado. Obrigada eu. Tudo Bora bem. Atrapalhei, aproveitar, gente. atrapalhei o jantar da Imagina, não tem problema. Camila Tá aqui a para poder gororoba do abrir. lado. Vamos lá. Gente, eu vou fazer o nosso padrão aqui de bloquear os microfones temporariamente, tá bom? A gente interage pelo chat e depois no final, obviamente, eu vou abrir, tá? Eu vou. Hoje eu vou trazer uma pessoa aqui, ah, como minha parceira, uma pessoa nova. A gente está acostumado com a Camila, o Bruno, a Fê, todo mundo se ajudando. E eu vou promover o Gustavo de Rizio como meu co-host hoje, para a gente poder dar oportunidade para mais pessoas, né? Então, eu vou colocá-lo aqui como co-host, só um segundinho. E ele vai liberando as pessoas e orquestrando o chat para nós. Deixa eu só ajustar a questão dos microfones aqui. Vamos começar. Alguns aqui eu já conheço, né? Já encontrei, outros não. Vai colocando no chat para mim de onde vocês são, por favor. Sejam todos muito bem-vindos. Rio, BH. BH sempre domina, né? Olha lá, BH, BH. A cada 3 BH tem alguém de algum outro lugar. Vamos lá. Beleza. Curitiba. Ó, tem uma galera entrando aí, hein? Admitir todo mundo. Show, 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 show. Ah, muito bem, cara. Ó, para quem não conhece a Camila Lima, que muitas vezes é confundida com a Cami Escrivano, hein? São pessoas diferentes, trabalham juntas, fazem parte da equipe, mas são pessoas diferentes. Beleza, hoje a Cá tá em Santos. Sandra Barueri, maravilha. José Augusto de São Paulo. Augusto Rico, é isso? A vida do rico é diferente, não é mesmo? Legal, legal. É isso aí, cara. Minha cidade natal. Santos, minha cidade natal. Cidade abençoada onde eu nasci. Bom, é... ó, São Domingos das Dores, Minas, ó lá. Suíça. Cara, uma salva de palmas para quem tá na Europa aí, que tá no fuso e tá se aguentando, né? A Marcris, eu vi hoje de manhã com a netinha, netinho, né? Isso, legal. O Brunão também está na Europa. O Brunão hoje está no style da galera da IA. Os caras da IA na internet estão com esses óculos amarelo aí, que são tudo mentorados lá do. Esqueci o nome do cara lá. Mas enfim. Rio, é isso aí. Obrigado a todos. Gente, fazer uma introdução breve aqui. Estou muito feliz por várias coisas no dia de hoje.
Primeiro que são 30 dias que eu virei best-seller pela primeira vez. Então, dia 25/10, o Mova-se ou Morra, que é o meu xodózinho aqui, meu livro, virou best-seller em 3 categorias da Amazon. Alan Nicholas, isso mesmo, Gus. Alan Nicholas. Virou best-seller na Amazon em 3 categorias e eu já quero, depois que eu fizer esse agradecimento, eu vou colocar para gravar aqui, antes que eu esqueça. Já está, né? Na verdade, cara, já está gravando. Beleza, já está gravando. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês, né? Tem pessoas que são mais novas na mentoria, tem outros que são mais antigos, pessoas que tiveram a oportunidade de comprar o livro no valor promocional, pessoas que compraram o livro mesmo não estando no valor promocional. E acho que esse é o movimento da comunidade, né? Eu acredito que quando pessoas se unem ao mesmo propósito, as coisas acontecem. Algumas pessoas nessa jornada elas vão se descolar, elas vão se desvencilhar da gente, né? E tá tudo bem. Cada um vai se conectar e, enfim, vai evoluir com aqueles que fazem mais conexão, empatia, né? Que se conectam mesmo. E eu tive um mentor que dizia: corra com quem quer correr, caminhe com quem quer caminhar, só não fique parado com quem quer ficar parado, né? Então, quero agradecer também aqui a oportunidade que me foi dada de trazer todas as quartas-feiras, às 20 horas, uma aula sobre vendas, sobre negócios, né? E isso foi conquistado com alguns acontecimentos, né? Que alguns de vocês presenciaram aqui. Eu tenho apoiado alguns autores, como mentor de negócios, apoiei a Fê, apoiei o Bruno, estou apoiando a Camila, e tantos outros que estão me procurando. Eu estou arrumando espaço na agenda para transformar, sejam os seus próprios negócios que já existem, ou seus livros em negócio, né? E vai ser um prazer poder compartilhar. Eu não estou aqui para vender nada para vocês, eu estou aqui para entregar conteúdo, entregar transformação através do pouco de conhecimento que eu tenho. Vamos lá? Me ouvem bem? Tá tudo beleza? Tá? Maravilha. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. E se às vezes vocês me veem olhando de lado, é porque eu estou buscando vocês aqui. Eu estou com 2 telas hoje, tá? Para facilitar o meu processo. Beleza? Aí, assim, o conteúdo é um conteúdo que eu preparei com muito, muito amor no coração mesmo, mas ele, longe de ser raso, ele é um conteúdo que eu acredito que a gente vai passar rápido, tá? E aí, no final, a gente vai abrir para trocar ideias, desafios. Eu quero que toda aula a gente tenha um pouco de prática, assim, sabe? Numa troca. Eu acho que isso que enriquece, né? Todo mundo. Esse é o valor da comunidade, né? Eu gosto muito de mentoria em grupo, porque quando uma pessoa traz o seu desafio, às vezes é o desafio que o outro que não quis falar está passando também. E aí, uma solução que vem para um serve para o outro literalmente ou adaptada, né? E é isso que a gente vai buscar aqui, beleza? Deixa eu só ajustar uma coisa aqui, ver se está tudo certinho. Vamos compartilhar. Eu vou pedir para que vocês me confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Tá belezinha? Tá. Acho que eu vou fazer só uma coisa. Eu vou inverter ela aqui, que daí eu fico de frente para vocês. Eu prefiro. Só um segundinho, gente, por gentileza. Vamos lá. Vamos trazer a tela cheia. Vamos pegar vocês aqui, ó. Bora, bora, que agora vai. Eita. Se eu compartilhar a tela certa, vai, né? Isso aí. Agora sim. Estão vendo minha tela? É só a tela cheia, perfeito?
Confirma com joinha? Beleza, beleza. Bom, o que eu trouxe para vocês aqui? O que eu costumo chamar de paradoxo do autor invisível, né? A gente descobriu, eu descobri, na verdade, esse termo, ele nasceu há poucos dias, quando, numa conversa que eu estava tendo com o Bruno, e aí eu falei, cara, é muito louco, né? A gente estava construindo aí a oferta do Bruno, do pós-best-seller, né? Todo mundo está aqui, a gente vai virar best-seller, a gente vai trazer a nossa mensagem, a gente vai se transformar em best-seller, mas depois acontece uma mágica. Nós ficamos meio que invisíveis, né? Porque se a gente não continuar vendendo, como o Bruno mesmo falou, as coisas não passam a não fazer sentido, né? E aí, eu quero fazer uma pergunta bem honesta para vocês, e para essa pergunta, vou até ampliar vocês aqui na minha tela. O que que eu quero? Eu quero que vocês me respondam por gentileza. Quem aqui já se sentiu que é muito bom no que faz, mas parece que o mundo não te enxerga, que ninguém tá vendo? Coloca aí para mim. Quem já teve essa sensação de, cara, eu lancei meu livro, eu tenho um método, tenho uma metodologia, eu tenho uma história que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, eu acho não, né? Eu acredito que merece mais atenção do que realmente está recebendo. Eu vou falar para vocês que, olha lá, várias vezes, eu, a Rê, eu já tive essa sensação. Eu vou falar para vocês que eu passei por isso. E eu sei exatamente o que que é isso, tá? E tem uma frase que mudou a minha vida, a minha forma de encarar. E quando eu finalmente entendi isso, alguma coisa mudou, tá? E eu comecei a me posicionar diferente, eu comecei a entregar mais valores para as pessoas. Não que eu não colaborasse, não que eu não entregasse valor, mas eu comecei a pegar toda a expertise de vendas do mundo corporativo, depois de 25 anos trabalhando para empresas como HP, Dell, Wall, Divio e tantas outras. E falei, cara, o que que eu preciso fazer para as pessoas, né, se conectarem mais? E aí me veio essa frase que eu li na internet dizendo: o mundo não recompensa quem é bom. E eu emendei: ele recompensa quem é claro. Por isso que mais cedo eu falei que a minha aula aqui ia conectar com a aula da Fernanda, né? Porque a Fernanda estava falando de oferta. O mundo recompensa quem é claro. Ele recompensa quem é percebido e, mais do que isso, quem é entendido. Quem sabe aqui o que é entendimento, né? A base da comunicação. Estou aqui conversando com vocês e o que eu falo não é o que eu falo. O que eu falo é o que vocês interpretam sobre o que eu falo. Então isso é muito louco, porque a gente tem que ter clareza na nossa comunicação a ponto de nos colocarmos no lugar do outro e entender se a nossa mensagem ela está chegando efetivamente com qualidade. Isso vale para livro, isso vale para vendas, para mentoria, para negócios, para palestras, para consultoria, para tudo que é produto, tudo que é serviço, que é tangível, precisa ter clareza. E especialmente nós, como autores, né? Que comunicamos os nossos métodos, comunicamos as nossas histórias. E foi muito legal a aula da Fernanda. Infelizmente, eu tive que sair um pouquinho mais cedo, tive um problema de família aqui para resolver. Mas ela estava trazendo justamente a questão da oferta, de você ser claro na sua oferta, de você conseguir, através da tua oferta, as pessoas entenderem qual que é a transformação que você vai oferecer e provocar nas pessoas. O que que eu quero entregar para vocês hoje aqui? Eu quero entregar um conteúdo que vai trazer clareza e que foi justamente o que faltou para mim durante muito tempo, tá? E eu acredito, de verdade, que no final
se tudo fizer sentido, vocês vão estar comigo nas próximas quarta-feiras, né? Esse exatamente emissor, receptor, né? Quem emite a mensagem, quem recebe. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Mas tem pessoas aqui que me conhecem, tem pessoas que não me conhecem. Eu não vou me alongar, mas esses três caras aí na tela sou eu, tá? Todos os três em momentos e versões diferentes. E eu costumo dizer que não é a distância que muda a nossa vida, é o movimento. Quem me conhece, quem está conectado comigo no Insta, sabe que eu trago uma frase lá em cima no meu nome que fala: movimento gera resultado. E é exatamente isso. Perdão, Rê, terças. Olha eu falando quarta-feira. Obrigado. É que hoje o dia foi tão intenso, desde as 7 da manhã, com visto no consulado, plataforma sendo lançada, cara, entrando na aula de todo mundo, que minha cabeça já tá um pouquinho mais à frente. Mas obrigado, Rê. Isso, terças às 20, tá? Então, assim, a distância, ela não muda a sua vida. O que muda é o movimento. Quer um exemplo prático? Para quem me conhece, sabe que eu sou ultramaratonista. Recentemente fiz uma prova de 75 quilômetros. Só que não foi a distância de 75 quilômetros que mudou minha vida. Foi o primeiro passo que eu dei lá em 2018, quando eu tomei a decisão, quase que obrigado, de começar a caminhar. Eu não corria, eu caminhava. Recebi meio que um X nas costas do médico, num check-up, falando: olha, pelo teu histórico familiar, você perdeu 5 pessoas da família, 3 pessoas por cardiopatias em apenas um ano, você tá, cara, você tá no caminho da obesidade, você tá trabalhando 14 horas por dia e, desculpa te falar e ser sincero, você é uma bomba relógio. Se você não começar a se movimentar, se você não começar a se exercitar. E eu falei: cara, meu filho tinha 8 anos. Eu falei: a coisa que eu mais quero é ver meu filho crescer, se tornar um homem, ter família, etc. E eu comecei a caminhar todos os dias. Foram 312 dias caminhando 3 quilômetros todos os dias. Fazia chuva, fazia sol, a minha disciplina não abria mão. E ali eu comecei a me reencontrar, encontrar solução para problemas, tomadas de decisões difíceis. Então não foi a distância de 75 quilômetros que eu rodei agora na última prova que mudou a minha vida. Foi o primeiro passo, foi uma decisão de dar movimento à vida, tá? Eu tenho 26 anos praticamente de mercado corporativo, tá? Eu já quebrei, para quem não sabe, né? Tem alguns aqui que vão se surpreender. Eu já fali 3 vezes. Eu já saí de 2 sociedades por valores morais, coisas que eu defendo muito. Se eu, em algum momento, der a minha palavra para vocês e falar assim: eu vou fazer, tenho certeza que eu vou fazer, tá? Eu não gosto que deem a palavra e descumpram aquela história, né? Palavra não faz curva. Para mim é assim que as coisas funcionam e tá tudo bem. Eu não precisaria nem assinar contrato com as pessoas, mas infelizmente o nosso mercado, o nosso mundo precisa de contrato para garantir regras de negócio, né? Eu já me reconstruí emocionalmente desde lá de 2018, desde as perdas em 2014, né? Que foi de 14 a comecinho de 16, eu perdi as 5 pessoas da família. Dentre elas, a minha avó, meu pai, meu irmão, com apenas 41 anos, o meu avô e meu padrasto. Tá? Essas foram as 5 pessoas em menos de um ano e meio. E em 312 dias caminhando, eu vim me reconstruindo. E eu entendi que continuar em movimento era o que me fazia prosperar na saúde, nos negócios, na família. E nesse processo, eu aprendi algo que foi brutal, né? Que é exatamente isso que está na tela. A distância não muda a sua vida. Não muda, gente. É o movimento. E aí, mais recentemente, só para finalizar com a última imagem, né? O ano passado eu resolvi levar o movimento e a vida de executivo para dentro de um livro. Então eu levei isso para os meus negócios. Eu levei isso para as vendas. Eu comecei a escrever coisas e saiu uma matéria da Exame no ano passado, falando que executivos estavam cada vez mais buscando esportes e atividades físicas de endurance, que são as atividades de resistência,
como corrida, ciclismo, triatlon, natação em mar aberto. E eu me aprofundei um pouco, cheguei a estudos da Universidade de Stanford e tantas outras que comprovam, né, que o movimento nos dá mais criatividade, que o movimento oxigena o nosso cérebro, facilitando o processo de tomada de decisão. E tomei a decisão de prospectar executivos no LinkedIn para compor o livro. Fiz 9 entrevistas fantásticas, amei fazer esse processo. Eu que sou um cara de vendas, né, me conectar com pessoas que eu não conhecia, e aí foi muito legal conhecer as histórias. Então, é um pouco disso que está no livro, tá? E é exatamente isso que eu comecei a trabalhar com autores, colocar as pessoas em movimento, né? Pessoas que já tinham ideias, transformar as ideias, e aí a gente vem vivendo coisas absurdas dentro dessa comunidade. Absurdas, mas de bom. Muito absurdas, tá? Vamos então direto ao assunto, e eu quero falar uma coisa com muito carinho para vocês e muita precisão. Agora, depois de praticamente 15 minutos aqui, a gente está entrando no conteúdo da nossa aula, tá bom? Você, efetivamente, você não tem problemas com venda. Se você acha que você tem problema com venda, você não tem problema com venda. O que te falta é clareza do que você vende. O que te falta é clareza da sua entrega. O que te falta é clareza da sua transformação. E eu elenquei aqui, como a nossa aula fala do autor invisível, né? Eu elenquei aqui 4 bloqueios invisíveis que muitos de nós temos, ou já tivemos, ou podemos estar passando. O primeiro é falta de clareza. Quem estava na aula anterior com a Fê, falando de oferta, né? Se a gente não tem clareza daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente deseja fazer, deseja transformar, né? Se eu levo uma pessoa de um ponto A para um ponto B, o que que é essa jornada? É a transformação que eu causo, certo? Quem já estudou coaching aqui sabe que é tão simples quanto isso, né? Tem várias ferramentas para isso, mas assim, sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu te levo do ponto A para o ponto B em tanto tempo. Uma oferta simples aqui, né? Eu te levo de escritor anônimo a um best-seller em 90 dias. A promessa do Arnaldo é essa, no fundo é essa, né? Só está reescrita aqui de uma forma diferente, tá? Segundo, ter uma linguagem desconectada. Isso é uma coisa que eu passei por muito tempo. E isso tem a ver com problemas na nossa identidade como ser humano. Então, assim, se a gente tem uma. A gente se comunica no Instagram de um jeito, o nosso livro fala de uma outra coisa. Como que eu quero levar a informação do livro com uma rede social que não fala a mesma língua? Eu não sei me posicionar no LinkedIn, eu não sei quem eu sou. Essa desconexão vem de uma questão de identidade, tá? E todos nós aqui, nós somos adultos, certo? E se a gente não sabe o porquê que a gente está nesse mundo, ou pelo menos o porquê que a gente quer estar no mundo, porque talvez até agora você não descobriu o porquê que você está aqui. Você sabe que você está aqui porque teu pai e tua mãe foram lá, tal, gostosinho, e você chegou, beleza, né? Mas por que que você quer continuar aqui? Aí que tá. Por que que você quer continuar aqui? Isso é uma coisa que você tem que refletir. Cara, eu quero continuar, se pode ser por coisas familiares, por coisas de negócios e tal. Tá? Mas aqui, como a gente está falando uma linha mais negócio, pensa, como que eu reconecto essa minha linguagem, né? Quem eu sou, o que que eu transformo, o que que eu ajudo, o que que eu resolvo. Quem viu aqui o lançamento hoje da Conexões de Propósito, da plataforma? Show! Quem já está lá também, muito obrigado, muito legal. Todos os feedbacks serão acatados numa linha de melhorias, tá? Mas como que surgiu a plataforma? Ela surgiu de uma dor minha. Eu queria saber quem que é o Gustavo, cara. Queria saber quem é a Maria, Francisco, a Inês. Cara, queria saber quem são vocês? O que que vocês fazem? Tipo meio Globo Repórter? O que fazem, o que comem, de onde vieram, né? Cara, quem são? Porque eu tenho todos vocês no WhatsApp. Muitos de vocês que lançaram livros desde quando eu entrei, eu diria que acho que eu comprei 99,9% dos livros,
talvez a gente já tenha trocado uma mensagem aí do tipo, olha, comprei teu livro, parabéns, tal, sucesso. Mas, e aí? Quem é a Mel? Eu sei que a Mel mora em Bauru, porque outro dia ela colocou no chat, a gente conversou, né, numa mentoria. Mas e aí, cara, eu tenho família em Bauru, minha mãe morava em Bauru até junho, quando ela faleceu, minha tia continua em Bauru. Pô, não me custa um dia, quando eu for para Bauru, falar, Mel, tô indo para Bauru, vamos tomar um café? Olha que legal. Só que eu preciso saber, né, de onde a pessoa. Se eu olho só o DDD 14, pode ser Bauru, pode ser Jaú, pode ser, cara, a região toda lá. E aí eu falei, não, a gente tem que ter uma solução. Aí eu vi que existia uma planilha. Beleza, entrei na planilha, pé, tela branca, né? Toda vazia. Ninguém preenche, ninguém até sabe que tem. Eu falei, bom, quem eu sou no mundo? Eu sou um cara que desde sempre, desde os 16 para 17 anos, quando minha mãe me deixou aqui sozinho em São Paulo e mudou para o interior para ajudar o meu irmão, eu sempre fui um solucionador de problemas. E depois isso virou um construtor de negócios. Se entrar no meu Instagram, eu falo que eu sou um business maker, sou um cara que cria negócios, eu sou um cara que desenvolve negócio, né? E aí, enfim, a plataforma nasceu disso. Então hoje eu me considero uma pessoa que pega uma ideia, testa e cria negócios. Por isso que eu tenho ajudado pessoas aqui também, tá? Posicionamento emocional ausente, cara. Isso foi uma coisa que, para mim, por ser um cara racional, uma coisa que pegou muito no começo. Porque como eu sempre tive que tomar decisões como o homem da casa com 16 anos, né? Porque na minha família, assim, meu pai foi alcoólatra, meu irmão foi dependente químico, então minha mãe só tinha a mim. Mesmo menor de idade, eu era o cara que tinha que ajudar a resolver. Eu me transformei numa pessoa muito dura. Assim, no sentido, eu nunca fui mal educado, sempre fui respeitoso, mas sempre fui muito racional. Dura no sentido de não entregar tanto, de abrir as minhas emoções. Isso fez com que essa questão de posicionamento emocional ausente falasse muito alto, porque eu não conseguia expor, né? O Arnaldo fala muito isso. Construa a sua introdução, abrindo, né? A tua caixa preta e colocando a tua vulnerabilidade para fora. Isso é muito inteligente, né? Tem um TED Talk que é muito famoso, certo? Eu não vou nem citar o nome da autora, porque vocês sabem. Quem não sabe? Quem sabe? Olha lá. M? Quem completa? Coloca aí. A arte de ser vulnerável. Quem está pesquisando aí no Google? Aí. Eu ia falar M-Code, mas não é. Brené Brown. Brené Brown. É isso aí. E por que isso conecta, gente? Nós somos seres emocionais e racionais, certo? Então, quando a gente começa contando história, quando a gente começa contando questões de cunho emocional, as pessoas conectam mais. Quem aqui não conhecia parte da minha história, agora já sabe que eu corri uma prova de 75 quilômetros, que eu perdi 5 pessoas na família, que de alguma forma, cara, pô, esse cara é interessante, tem alguma coisa aí que tá fazendo sentido, o que conecta. Se eu viesse aqui só entregar uma aula de vendas, falar, faz isso, faz isso, faz isso, eu ia falar, puta, cara, tô na faculdade, né? Tô na universidade, tô na escolinha. Não, é o posicionamento emocional. E a gente não pode ter isso ausente. Não pode ter isso ausente no nosso livro, não pode ter no workshop, não pode ter na nossa. Cara, a Fernanda faz isso, o Bruno, quem assistiu o workshop do Bruno, né? Ele contou toda a história dele ali. Cara, conecta demais. E isso é importante para que a gente pudesse evoluir como ser humano. Se a gente não compartilha as nossas emoções, a gente ah, não consegue viver em grupo, sabe? Se a gente for só pela racionalidade. E o último, que é o que vocês vieram buscar aqui, gente. Narrativa comercial. Eu não tinha uma narrativa comercial efetiva, existente. Quem aqui tem esses 4 pontos, né? Pelo menos rascunhados, assim, cara, eu sei o que que é a minha oferta, eu tenho noção, o que eu comunico aqui no meu livro, na mentoria,
no LinkedIn, onde eu apareço, né? Nas redes sociais, que muitos confundem assim, rede social não é Instagram só, tá, gente? Instagram, LinkedIn, agora conexões de propósito e tantas outras redes. Redes sociais são as reuniões que você participa. Você está em família, tua família sabe o que você faz, cara? Você já parou para pensar? Ah, Léo, mas minha família não compra meu livro. Beleza, tá tudo bem. Eles são tua família, certo? Só que o teu primo, que não compra o teu livro, ele conhece um executivo que pode comprar o teu livro, a tua palestra, o workshop, a tua mentoria. Só que se o teu primo não sabe o problema que você veio no mundo resolver, o que você resolve, como que ele vai te indicar? Sacou? Parece óbvio, né? Quem já tinha parado para pensar nisso? Coloca aí no chat para mim, só para a gente interagir, porque já são 8h30 da noite, gente. Tudo bem que é uma terça-feira, mas a gente sabe que a galera vem cansada, né? Então, se vocês puderem me ajudar também, show. É isso, Sandra. É isso. O que que acontece? Rede social é tudo aquilo onde a gente socializa. Cara, você está numa reunião, você está num grupo de pessoas, aquilo é uma rede que está sendo formada. Mesmo que momentaneamente, é uma rede, certo? Então, você tem que ter uma narrativa comercial. Ai, Léo, mas eu não gosto de vender. Ai, Léo, mas eu não sei vender. Ai, Léo, quem já ouviu aqui falar? E aí, para facilitar, pode levantar a mão assim, tá? É, o vender sem vender. Quem aqui sabe se vender sem vender? Geralmente, a gente tem um desafio com a venda. E sabe por que a gente tem desafio com a venda? Quem aqui sabe? Quem arrisca? Enquanto vocês vão colocando no chat aí, Gustavão, é isso, cara. Networking de segundo nível, eu chamo. Porque o teu primeiro nível é a pessoa que você conhece, o segundo nível é a pessoa que você não conhece. Então, por exemplo, eu conheço você aqui. Eu estou te, inclusive, devendo um café que a gente vai marcar semana que vem. Quando a gente conversar e você entender um pouco mais da minha história, entender um pouco mais da sua, e você saber o que eu faço e eu souber o que você faz, efetivamente, você entra no meu hall de indicação por uma questão de confiança. Então, pô, Gustavo tem uma empresa, o X, cara, virou um cara de confiança. Por que que eu não vou indicar o Gustavo? Certo? Então, vocês não responderam, então vocês não entenderam o que eu falei antes. É isso, crescendo boca a boca, né, Sandra? O que que acontece, gente? O porquê que a gente é bloqueado em vendas? Já que ninguém respondeu, eu entendo que está todo mundo vendendo muito aqui. Independente do que. Vocês estão vendendo muito. A gente tem bloqueio com vendas porque desde muito cedo a gente foi acostumado a entender que a palavra não é algo ruim. A gente foi bloqueado. Porque quando você ia mexer, não, não mexe aí. Não, olha, se você mexer aí. Então, a gente sempre foi privado. A Sandra, que é pediatra, talvez possa até me corrigir, mas a primeira infância e a segunda infância é onde está tudo sendo construído nessa máquina que é o nosso cérebro. E tudo que é colocado, e aí eu sei que aqui tem pessoas que trabalham com terapias integrativas, com mentoria, com linhas de coaching e tantas outras, né, que já estudaram inteligência emocional e etc. Ah, sabem do que eu estou falando. A Fê colocou. O não a gente associa à rejeição. Mas posso falar uma coisa para vocês? Quantos aprendam, levem isso com vocês e vocês vão ver que a coisa muda. Quanto mais não eu tomar, mais perto do sim eu estou. Quanto mais não eu tomar, mais perto do sim eu estou. Por quê? Pensa o seguinte: venda é matemática e não é preço. Eu vi aqui o Igor falando, tenho preguiça de negociar preços. Igor, vou te falar uma coisa, cara.
Se você no teu negócio está tendo que negociar preço, é que o outro lado não está entendendo o valor que você entrega. Preço é só uma condicionante que todo mundo vai colocar. Ó, por preço, ninguém estaria aqui. Ou muitos de nós não estaríamos aqui, né? 10 mil reais a gente não tira assim, da noite para o dia. E não foi por preço. Quando o Arnaldo coloca dentro da oferta dele um tanto de garantia, um tanto de entrega, um tanto de prova social, um tanto de coisa, o valor da oferta dele ultrapassa preço. E aí, né? Então, quanto mais a gente se acostumar com os nãos, mais perto do sim a gente está. Mas o que eu quero trazer, a questão da matemática é, pensa assim, ó, se você conhece os seus números, por exemplo, de cada 10 pessoas que eu converso e ofereço o meu produto, o meu serviço, duas fecham, você tem uma métrica, certo? Que é 20%. Beleza. Aí eu vou falar com outras 10. Qual que é a métrica que você tem? Que você tem 10 pessoas para falar e que, em média, você fecha duas. Por que você para na terceira, pô? Por que você desiste na terceira? Você tem mais 7 para falar, bicho. Mas porque você já tomou 3 não, você fala assim, ah, minha oferta tá errada. Ai, o que eu tô falando tá errado. Ai, não sei, não deu certo. Mas peraí, como não deu certo? Você falou com os 10? Depois você traçar, que você falar com os 10 e falar, puxa vida, não fechei. Deu zero. Falei com 10 e deu zero. Meu número era 20%, né? 2. Deu zero. O que eu fiz de errado? Aí você olha, certo? Aí você olha. Exato, Fê. O não é para a própria pessoa. Pensamentos sabotadores e crenças limitantes. A Elô sabe muito bem, lá tem as questões do enneagrama também, dos perfis, né, Elô? Tem um monte de coisa. E aí, quando a gente começa a se aprofundar em personalidade, perfis e coisa e tal, cara, a gente enlouquece, porque a gente vai achar explicação para tudo, tá? Então, assim, a culpa não é sua, e de verdade, ninguém ensina esse lado pra gente. A gente é criado em tomar não, não é ruim, né? E os autores não estão vendendo por essas 4 razões, tá? Essa falta de clareza, só pra gente revisar, é aquela história. Cara, você sabe muito, você é bem teórico, bem acadêmico, talvez, ou conhece muito da tua história, da transformação que você passou, você é o seu avatar transformado. Quem sabe o que é avatar aqui? Eu vou começar a falar de coisas que talvez muitos não conheçam, tá? E aí em outras aulas a gente vem aprofundando. Avatar é a persona, tá? Ou o seu ICP, é o perfil do cliente ideal, né? E muitas vezes nós mesmos somos o nosso avatar transformado. Somos a pessoa, né? Ah, e a gente não consegue trazer clareza para a oferta. Então, vamos pensar uma oferta ruim aqui. Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Eu ajudo pessoas a terem mais clareza emocional através de um processo estruturado. Quem aqui entendeu o que eu faço? Alguém entendeu? Não, né? Acho que nem eu quando criei isso daqui. Mas é bem isso. Agora, e se eu falar que eu ajudo pessoas cansadas de lutar contra propriamente a recuperarem o controle das suas vidas? Ficou claro agora? Cara, quem eu ajudo? Pessoas cansadas. A fazerem o quê? A lutar contra a própria mente. Para quê? Para recuperar o controle das suas vidas. Então a gente tem que ter clareza. E como que a gente faz para ter clareza? Fazendo pergunta. Boa, Rê. E o como? Arrasta para cima e compra. O como você nunca entrega numa oferta, tá? O como é algo que é a tua caixa de ferramentas. Pode ver, o que o Arnaldo no workshop, ele entrega o como e tá tudo bem. Só que a chamada do workshop, que é a oferta, a clareza que ele te entrega é: se você tem o sonho de se tornar best-seller, eu consigo te levar até esse sonho, né? Ele usa várias frases, ele tem vários criativos e etc, mas o resumo da oferta é: se você quer ser um autor best-seller na Amazon, nesse momento, né? Eu te levo a ser um autor best-seller. Essa é a oferta dele, né?
Olha lá, vamos ver o Igor. Ao invés de sou gari, pode dizer sou especialista técnico de limpeza urbana. É muito mais claro, né? Porque gari pode ser um monte de coisa, cara. Quando você coloca limpeza urbana, eu já sei que você não trabalha em prédio. Quando você fala eu sou um gari, eu não sei, você trabalha em prédio, você trabalha na rua. Especificidade ajuda demais, tá? A linguagem desconectada. Nós falamos como autores. Muitas vezes a gente traz o nosso lado emocional. Tem livros aqui, tem pessoas. Quem está escrevendo livro técnico? Alguém aqui? A Dani. Legal. A Sandra, mais ou menos. Beleza. O que que acontece? Cara, a gente pode trazer o Techniquez para o livro, para a mentoria, até aqui, né? Eu estou trazendo um pouco de coisas técnicas de vendas para vocês, mas o que vocês compram? O emocional. Vocês compram o lado da história. A técnica está subentendida. Ela tem que ser apresentada, mas ela pensa assim, se você só fala Techniquez, você afasta. Se eu estivesse falando só de vendas aqui, gente, de verdade, muita gente já teria saído dessa sala. Porque é cansativo, cara. Vendas é disciplina. Tanto que o meu próximo livro, título temporário, é Maratona das Vendas. Porque para você vender, é uma maratona, é preparação, tem N etapas. Fale de dor, fale de amor e você venderá. Aí, é isso, Igor. Bem inteligente, é isso. Você fala da dor, fala de amor, no meio você pode colocar suas técnicas, suas ferramentas e coisa e tal, e as pessoas te compram. As pessoas compram primeiro você para depois comprar o teu produto. É uma falsa ideia a gente querer vender um produto para todo mundo, né? Olha lá, o pediatra tem que traduzir o caos para os pais. O meu filho tem TDAH, tá, Sandra? Não adianta a neuro dele, é lógico, eu sou um cara que estuda, eu vou atrás e tal, mas não adianta ela vir falar que o lóbulo do cérebro, não sei o quê, e bababá. Cara, I don't care, eu não manjo disso, só me simplifica. Como que é que funciona e qual que é a linha que eu tenho que caminhar para que a minha comunicação seja alinhada com a recepção dele. É isso, eu preciso de clareza, certo? É isso que a gente. Cara, todo mundo está buscando clareza. Por que que vocês estão aqui? Buscando clareza para vender. Por que que a gente está na mentoria do Arnaldo? Buscando clareza para se tornar best-seller. As pessoas compram atalhos, só que elas conectam com as pessoas. Tem gente, eu não tenho esse número, não tenho essa verdade, mas eu sei que teve gente que já falou, nossa, o Arnaldo, ele é, sei lá, ele é meio grosso às vezes. Foi um momento ali de emoção, de desconexão com o teu mentor, mas ele não é. Cara, ele é um gentleman. Só que também, às vezes, a gente não analisa, né, como que a gente está se colocando na situação. Então, a comunicação, ela é, ela é bem interessante, tá? Por exemplo, Techniquez. Tem uma metodologia proprietária de 7 pilares, né? A gente tem um monte de livro sendo escrito. X pilares do não sei o quê, tal, tal, tal. Bacana, não tem problema. Gente, eu não estou falando para mudar título de livro, pelo amor de Deus, não é isso. Só estou querendo dizer que lá dentro, a pessoa até vai se conectar ali. Pô, pilares, né? Passos, coisas desse tipo, faz total sentido, tá? Só que o cliente ouve assim muitas vezes, tá? Principalmente mentoria. Se o Arnaldo falasse assim, ó, e ele fala, né? Se ele falasse, eu vou pegar aqui, quando ele faz workshop, ele fala assim, ó, esses 10 passos vocês podem fazer sozinhos, certo? Ele já entregou para vocês falando assim, é difícil pra caramba fazer sozinho. Só que ele não comunicou isso, né? Ele comunicou assim, ó, esses 10 passos você pode fazer sozinho. Você aprendeu, você pode fazer sozinho. Só que o que a gente entende? Cara, que é difícil. Então você precisa falar a linguagem da dor e do desejo e não do teu currículo. Você não tem que falar do teu techniquez. Lógico, muitas vezes que nem eu fiz minha apresentação, eu falei, ó, 26 anos de mercado corporativo. Mas eu falei de título, não falei de faculdade, de universidade, de nada. Né? Você tem que dar um... Quem é esse maluco que está falando para mim? Por que que eu tenho que acreditar, ou pelo menos não acreditar, mas pelo menos ouvir? Né? Então, assim,
Não fale do seu currículo. Fale da dor e do desejo que o teu cliente está buscando. Posicionamento emocional ausente. Eu, por anos, falei no meu currículo, tá? Por anos. E quando eu entendi que os meus clientes corporativos, eles não compravam a ferramenta da Microsoft que eu vendia, eles não compravam um servidor da Dell, lógico, tem marca, tem tudo, mas eles compravam porque eu me conectava com a dor dos caras. Acontecia um problema, eles me ligavam, eu solucionava a dor. Tudo bem, através de um equipamento? Sim, mas eu primeiro, cara, você deve estar aí super apertado, eu vou ver se eu consigo um prazo menor, eu vou ligar na fábrica, eu vou resolver isso para você. Ele pagava mais caro para comprar comigo do que para comprar com o meu concorrente. Mas por quê? Porque eu me conectava com ele no emocional. Eu tinha um vínculo de confiança gerado, tá? Isso que a gente tem que fazer com as nossas entregas. O nosso livro, de alguma forma, a gente tem que conectar. É até por isso que o Arnaldo sugere, né? A gente colocar exercícios e coisas ao final dos capítulos. Isso faz com que, como que ele fala, né? Basicamente, a gente começa com uma história, depois a gente conceitualiza, ou seja, técnico, e depois a gente entrega o quê? Um exercício para fixar que conecta história e conecta o contexto mais técnico. É uma fórmula de sucesso isso, tá? E as pessoas vão comprar de você porque elas sentem que você entende a vida deles. Está surgindo dentro dessa comunidade, e eu estou sabendo, e eu já estou participando de outra situação, diversas sociedades, gente. Diversas sociedades. Sabe por que isso está acontecendo? Por causa de conexões e vínculos emocionais. Não é só porque o João, a Maria, o José, o Leonardo, a Camila conhecem tecnicamente a coisa. É porque as histórias se cruzam, é porque os propósitos se cruzam, é porque as emoções têm conexão. É porque, poxa, cara, essa pessoa é bacana. Ó, eu acho que eu consigo aprender com ele. É um interesse genuíno de aprendizado, não de exploração. E os seus clientes vão comprar de você e eles vão passar a te indicar porque você resolve problemas, você não só resolve uma dor, como você encurta o caminho para atingir um desejo, né? Então, por exemplo, o Arnaldo está na busca do apartamento dele. Eu estou usando vários exemplos aí que vocês eventualmente estão pegando nas mentorias, tá? Cara, eu vi, e se um de vocês aqui for corretor de imóveis, eu vi corretores de São Paulo não fazendo nada. Nada! Sabe o que é nada? Corretores que eu chamei no WhatsApp quando eu vi que era corretor, que se apresentou, e eu tô no vácuo. E tá tudo bem, porque cada um tem seus objetivos. Mas eu falei, cara, que oportunidade que tem, olha a porta que tá abrindo, né? E a pessoa não tá abraçando. E mesmo que fosse para Barueri, que eu não tenho contato, vai, meu cunhado mora lá, mas eu não tenho contato nenhum. Cara, se eu fosse corretor, eu tenho uma rede de corretores, certo? De amigos que são corretores. Geralmente assim, Sandra, você que é pediatra, você conhece poucas pediatras? Ou você tem várias pediatras que você conhece? Várias, certo? Quem mais aqui que eu posso pegar um exemplo? Quem é de marketing aqui? Quem é de agência de marketing ou quem é de algum outro segmento qualquer? Coloca um segmento aqui para mim. Olha lá. Áurea. Cadê a Áurea? Áurea. Cadê tu? Dá um tchauzinho para mim, por favor. Nossa, gente, eu tô cego assim ainda mesmo. Bom, Áurea, vou pegar você como exemplo. A Áurea é de marketing. Se eu te perguntar, você conhece poucas ou muitas. Ah, agora eu vi o joinha. Você conhece poucas ou muitas pessoas profissionais que são da área de marketing? Acredito que muitas, né? Que é o teu mercado. E aí,
Vamos lá. Você está em São Paulo, tá bom? E aí você se conectou com um cliente aqui que está no Macapá, lá no extremo onde você não tem como ajudar, porque ele quer fazer um evento, ele quer fazer alguma coisa que você não consegue remotamente atender, certo? Mas você acredita que se você falar com três, quatro pessoas da tua rede, você consegue chegar nesse atendimento? Aí. Existe uma teoria, gente, não sei quem já ouviu falar, talvez o Gustavo já tenha ouvido, que nós estamos a 5 pessoas de distância de qualquer pessoa no mundo. Vocês acreditam nisso? Posso falar uma coisa para vocês? Eu estou a 5 pessoas de distância do Barack Obama. De verdade. Eu tenho contato com o presidente da Dell Brasil, que tem contato com o Michael Dell, que tem contato com o Obama. Não estou falando que é fácil eu chegar, gente, calma. Não estou falando que eu vou sentar na mesa do Obama para jantar. Mas você entende? Quando você começa a mapear, né, você tá, cara, muito próximo. E você pode ajudar as pessoas. E mais do que isso, que nem eu falei pro Gustavo, você pode vender através dessas conexões, né? Por exemplo, nós temos 1.300 autores aqui. Quem acredita que o seu livro está lá na Amazon a R$ 29, a R$ 30, a R$ 60, não importa o preço, tá? Já bateu best-seller e tal. Quem acredita que, se você falasse para amigos que o teu livro custa R$ 60 e que se ele indicar para X pessoas, ele ganha 50% do valor, você começaria a ter algumas indicações. Alguém acredita nisso, não? Porque a gente. Aí, o Igor, o Gustavo, eu vi levantar lá, a Mariela. Cara, e a gente não faz. Por que que a gente não faz? É louco, né? Isso faz parte da narrativa comercial. Você conta a tua história da forma certa, do jeito, né? Do jeito certo, não do jeito errado. Você, às vezes, tem um problema de comunicação, trava na comunicação. Aí eu sei que tem pessoas, por exemplo, a Mel é boa, muito boa em títulos e coisas e tal. Claro, Raquel, vamos lá. Só não sei que parte que você perdeu, mas eu posso repetir sim, sem problema. Olha lá, vou pegar só um caso aqui enquanto você digita. A Sandra, voltei para São Paulo, Barueri, há 10 anos, mas eu morei em BH por 14 anos. Aí. E aí eu te pergunto, Sandra, olha o tanto de pessoa que está aqui na nossa comunidade, que está em BH. Se falarem assim, gente, eu gostaria da indicação de uma pediatra aqui em Belo Horizonte. Cara, você não teria? Não importa se ela é a mais top de BH ou se ela não é tão mais top, mas é a pessoa que você confia. Você indicaria, não indicaria? Eu falo isso porque minha mãe teve um AVC há muitos anos atrás, e quando eu fui para o interior, né, levá-la de volta, ela já estava recuperada, ela precisava fazer acompanhamento com neuro. Só que, cara, é aquela história. Capital, geralmente, em tese, estão os melhores médicos, né? No interior tem muito profissional bom, muito, mas a gente não conhece. E aí, o que que eu fiz? Eu falei com o médico dela aqui. Falei, olha, doutor, ela tá indo para lá, tal. Ele falou, cara, tem um médico maravilhoso em Botucatu, que é uma cidade vizinha. Ele falou, cara, um amigo formado comigo, tal, 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 já me deu a autoridade do cara. Quando eu fui falar, né? A gente ligou para agendar. Ah, não tem agenda. O cara super. Só que ele falou assim: tem. Não sei porque você está querendo se deslocar para Botucatu. Tem o fulano de tal em Bauru que é fantástico. Cara, já vendeu o cara. Minha mãe passou a se cuidar com ele. E tá tudo bem. Mas se a gente tivesse que pegar, vai, que agora eu vou entregar a idade, páginas amarelas e ficar procurando quem é o neuro, né, que ia atender ela, isso é loucura, gente. E a gente não usa, né? São desse tempo. Ariela, a gente entrega. É assim, passou dos 40, tem alguns termos, né, que só a gente conhece.
Se você se identificou com um desses pontos, desses 4 pontos, tá? Agora eu vou te mostrar algo que muda completamente o teu jogo. Quem quer, digita aí no chat. Cara, eu quero mudar isso daí, né? Posso falar? Olha lá, quero mudar. Páginas brancas, páginas amarelas. Quero mudar já, vamos lá. Cara, nós temos 3 livros como autores. E aí vocês vão entender. O livro que você escreveu, que por mais que tenha uma introdução mais emocional, ele é o livro da tua técnica. Ah, Léo, mas eu escrevi um livro infantil, tal, 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 que conta a história. Tá, mas é uma história de transformação, não é? Geralmente a gente está escrevendo uma história de transformação. Ou a gente está entregando uma técnica para mudar a vida da pessoa, a gente está contando uma história nossa, como avatar transformado, certo? Então é um livro mais técnico. Entendam que, assim, esses 3 livros eu só estou trazendo uma analogia. Não é que vocês têm que escrever 3 livros, tá, gente? Nós temos o livro que você escreveu. Nós temos o livro que você vive e a sua realidade, a sua história. Porque nem tudo que a gente coloca nas páginas, quer ver? Ficção autobiográfica. Olha que legal. Exemplo típico aqui, né? As pessoas que escrevem uma ficção autobiográfica, elas estão transferindo para a página parte da sua história, mas num conceito de técnica, porque está ocultando o nome de pessoas, ela não está colocando a história do jeito que realmente é, né? Então nós temos os 3 livros. O primeiro é o livro da técnica. O segundo é a sua história, cara. É a sua vivência. É o que está aí dentro da tua cachola e que você não colocou no mundo, tá? E o livro que vende, que é essa narrativa comercial. Então pensa, quem escreveu um livro e já se tornou best-seller? Eu vou dar o exemplo. Pelo meu, tá? Que é a única história que eu posso dar de exemplo, porque é que eu conheço 100%, tá bom? Então tá aqui, O Mova-se ou Morra. Um livro bacana, com entrevista com vários executivos e etc, né? Ele é um livro que tem emoção. Ele tem parte da minha história aqui. Só que ele é um livro que traz técnicas. Estudo científico, conecta com a minha história, tudo bem, mas ele é um livro, vamos lá, o livro é a técnica. Por mais que seja o livro da borboleta, da girafinha, do Joãozinho da Maria, ali você está contando uma história que você quer ensinar algo. Então é uma técnica. Mas por trás da técnica tem o livro da história. Entenda, não é o livro mesmo, tá, gente? Eu só usei a palavra livro para a gente conectar. É a sua história, a sua essência. E depois tem a forma com que você vende a sua história. São coisas diferentes. Nem sempre ao vender, a gente está contando ponto e vírgula de toda a nossa trajetória de vida e de toda a nossa história. Geralmente não. A gente cria uma narrativa comercial que conecta com a nossa história, né? Porque se a Sandra, hoje eu peguei a Sandra aqui como exemplo, que ela está interagindo ali, mas se a Sandra, se o Gustavo, se eles forem vender o que realmente eles conhecem a fundo, gente, a gente ia começar a se embananar aqui. Porque ela, para ela vender, ela tem que ter o livro que vende. O que que é o livro que vende? Ela falou assim: eu vendo saúde. Eu vendo, ela comentou de facilitar a vida dos pais no entendimento das crianças, certo? É isso que ela vende. Ela não vende o que ela aprendeu em anos de faculdade, de universidade. Ela não vende necessariamente a história dela. A técnica e a história, a parte emocional, fazem parte da entrega que a Sandra vai fazer. O que ela vende é facilitação para os pais. Deu para entender, gente? Ou eu fui muito técnico? Deu, né? Maravilha, maravilha. Ah, então, a gente tem que ter em mente que nós temos esses 3 livros. Nós somos a vivência desses 3 livros, né? A gente tem que aprender a traduzir o que a gente realmente tem de conhecimento e de história para o cliente certo. Saber quem é o cliente que a gente quer transformar, quem a gente pode transformar, tá? Por exemplo, eu sei de mentores que expulsaram pessoas das suas mentorias, tá?
E não estou falando de ninguém daqui. Eu já fiz, acho que vocês já viram falando, né, dando depoimento até no workshop, que eu já investi muito em mentoria. E sabe por quê? Porque comunicou errado, atraiu o público errado, o cliente errado, e a pessoa entrou achando que ia ser transformada de um jeito e, cara, entendeu a transformação toda errada. E não era aquilo. Teve que devolver dinheiro e tal, e tá tudo bem. A gente vai passar por isso na nossa jornada. Espero que não. Mas se passar também, é um sinal para que alguma coisa a gente tem que ajustar, certo? Ahn, quando a gente alinha esses três livros, a gente deixa de ser um autor com um livro bom, e isso é muito legal, porque, pô, bati o best-seller lá, tem gente, cara, como que você fez? Nossa, e aí? Ganhou muito dinheiro, né? As pessoas começam, né? E a gente deixa de ser essa pessoa do best-seller, do livro bom, para ser uma referência impossível de ignorar. E de verdade, eu estou sentindo essa transformação na pele. Por isso que eu defendo tanto a questão de comunidade, da gente estar conectado aqui, né? As transformações que vêm acontecendo com pessoas aqui dentro da mentoria é a prova de que estão ajustando suas comunicações, de que estão criando as suas ofertas, que estão acertando no público. Ah, mas Léo, é... deixa eu ver aqui, quem eu vou pegar de exemplo. Eu vou voltar um pouquinho, só para pegar um exemplo de alguém aqui. Peraí. Ó, a Ariela, que é de energia. Eu trabalho com energia, com petróleo e com gás. Como que eu vou fazer uma oferta para a comunidade? Não, talvez você não vá fazer uma oferta para a comunidade com esse tipo de produto e serviço, né? Você pode encontrar uma dor e através da tua vivência, da tua experiência, e não necessariamente você precisa ter certificados, certificações e etc, né? Porque não existe um conselho regional dos autores, mentores, lumbers que é diferente do mercado, né, da medicina, de todos os outros que são regulados. A energia tem a regulamentação, mas você não vai vender energia, a não ser, a não ser, Ariela, que você tenha uma empresa de energia solar e você convença todo mundo a economizar energia através das placas solares da tua empresa. Pode ser uma oferta para dentro da mentoria, porque você tem 1.500 potenciais clientes. Mas o que eu estou querendo dizer é, ah, você sai de um autor de um livro que está posicionado, que ganhou best-seller, bateu best-seller, e começa a se tornar referência no seu nicho, naquilo que você é bom. E esse é o trabalho que eu tenho feito com alguns autores. Alinhar esses três livros, né? Vamos lá. Uma enquete rápida aqui, ó. Falei bastante. Me responde aí no chat, com os números 1, 2 e 3. Se você tem clareza total do que você vende, coloca 1. Se você tem clareza parcial, eu sei, mas não consigo explicar bem, coloca 2. E se você está se descobrindo, ainda está perdido, coloca 3, manda no chat, eu quero ver como que vocês estão. E eu vou entender aqui, ó. 2, tem uma galera que já está sabendo, tem gente que tem clareza total, tem gente que ainda não tem clareza, né? E tá tudo bem, gente. Faz parte da jornada, tá? E olha que legal, que interessante. Deixa eu ver uma coisa aqui rápida. Seja muito bem-vinda, Ariela. Entrou na sexta, já está aqui com a gente nas aulas noturnas também. Foco total nas aulas com o Arnaldo de manhã, se possível, tá? Já te dando uma dica. Estava escrevendo 2, agora vou mudar. Boa, Raquel. Mas tem muita gente no 2, né? A maioria. A maioria de vocês está no 2. Isso é normal. É normal, tá? E a ideia é que vocês saiam daqui hoje tendo clareza do que vocês vendem. E agora vem uma parte prática. É o momento que eu desejo, tá? Que você
vai ver como essas coisas funcionam. E eu vou buscar ser o mais didático possível aqui, tá bom? Vamos lá. Se você... Eu antecipei isso na aula da Fernanda, hein? Quem estava lá já teve a chance de criar um atalho. Se você tivesse que resumir em uma única frase o problema invisível que você resolve na vida das pessoas, qual seria? Manda aí no chat para mim. A gente nem combinou, Fê. Qual seria? Sair com a consciência de que não tem clareza já é um passo enorme. É isso. Vamos lá, vou repetir, Elô. Se você tivesse que resumir em uma única frase o problema invisível que você resolve na vida das pessoas, qual seria? Eu não quero que você fale do seu método, eu não quero que você fale do seu livro, eu não quero que você fale da sua técnica. Então, quem já está digitando, já pensa aí, ó. Me fala da dor que você tira da vida de alguém, do problema que você vê na vida das pessoas e que ninguém está conseguindo resolver, ou que poucos resolvem, do problema que ninguém vê, mas está destruindo a vida da pessoa. Manda aí no chat, eu vou pegar alguns aqui para a gente ajudá-las a serem. Vamos lá. Bora. Nossa, teve uma galera aqui. Ajuda as pessoas a resgatarem sua autoestima e confiança em si. Legal. Prática simples para cuidar daquele que um dia cuidou. Legal. Como praticar autoaceitação e passar a viver melhor. Massa. Produz o livro físico e organiza o seu evento de autógrafos para você somente chegar e brilhar. Ó. Nossa, parece até que fez a lição de casa. Estimulo a sonhar. Realizar um sonho. A Hilda. Legal, legal. Relações emocionais negativas com dinheiro. Dani. Ó, vou pegar alguns casos aqui, ó, para a gente buscar melhorar, tá? Para ver se faz sentido. Ó, a Áurea colocou assim, ó. Estimula a sonhar. Legal, Áurea. Quem você estimula a sonhar e a sonhar com o quê? Isso é um primeiro caminho para a gente trazer clareza, tá? A mesma coisa para a Hilda. Ajudo a realizar um sonho. Que sonho? Qualquer sonho. Eu ganho R$ 1.000 por mês, quero comprar uma Ferrari o mês que vem. Você me ajuda, Hilda? Entende? Como a gente tem que ter clareza, né? Quem você ajuda, Hilda, a realizar um sonho? Ou melhor, você tem em mente qual tipo de sonho? Será que é uma viagem? Será que é a educação dos filhos? Será que é ter um negócio? O que que é o sonho? Nossa, gente, o chat está bombando aqui. Peraí. Eu guio mulheres, ó, eu guio mulheres a se livrarem do comer emocional e a voltarem a se amar. Gente, uma salva de palmas. Quando eu leio isso, para mim tá claro o que a pessoa faz. Ó, a Arielle, para mim tá claro. Ela ajuda mulheres a pararem de comer por impulsividade, certo? O comer emocional e passarem a se amar. Então ela está falando assim, na minha leitura, aí ela corrige, tá? Se eu tiver errado, mas na minha leitura, cara, mesmo que você estiver um pouquinho fora do peso, eu te ajudo, né? A parar de ter essa ansiedade na comida e tal, 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 e a se amar do jeito que você é. A Maria Inês colocou assim, ó, ser sistêmica. Eu entendo que é mulher, Maria Inês, mas assim, ó, ajuda que tipo de mulher. E ser sistêmico é algo super abrangente, né? A gente sabe que sistêmico é algo amplo. E aí a nossa comunicação começa a dispersar. Vamos, gente, primeiro assim, muito obrigado de vocês todos estarem aí participando.
Isso é fantástico, fantástico. Eu amo isso, amo interatividade. Olha isso, cara. Olha isso. Olha o professor Elias. Eu te ajudo a ter forças nas pernas e equilíbrio. Ele trouxe a questão de Parkinson, mas dá para melhorar, né? Eu ajudo pessoas com Parkinson a retomarem o equilíbrio. Algo desse tipo. Fica muito mais claro, né? E é legal que a galera tá reescrevendo e tá melhorando. E esse é o objetivo, tá, gente? O que você faz, para quem você faz. E aí a Rê me perguntou um pouco antes, né? Como? Não, o como a pessoa compra de você. É isso. O como é o passo a passo. Ajudo na condução do autoconhecimento. Quem? Todos, Rê. Homem, mulher, porque daí você pode generalizar. Ajudo você a se autoconhecer, né? É um caminho. Tem várias formas, tá, gente, de escrever. Não tem um certo e um errado 100%. É só a gente sair do muito genérico para algo mais específico. Pensa o seguinte, ó. Se eu convido vocês assim, gente, ó, vocês não sabem quem eu sou, não sabem onde eu moro, beleza? Eu falo assim para vocês. Gente, vamos jantar na minha casa? Alguns por educação vão falar assim, vamos, né? Mas aí eu pego a Camila que está em Santos, a Sandra em Barueri, o pessoal de BH, e eu falo, né? Vamos jantar na minha casa hoje? Cara, você não vai vir. Agora você fala assim, gente, vamos nos reunir todo mundo em tal data, em tal lugar, dessa forma, né? Eu for mais específico, fica mais fácil de vocês aceitarem ou não a minha proposta. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Especificidade, mas aí não precisa ter um parágrafo, né? Olha, vai ser dia tal, no horário tal, você tem que estar de branco, né? A tua roupa de baixo é de tal cor. Não, gente, é simplificar o negócio, mas ter especificidade dentro da necessidade, tá? O problema invisível que eu resolvo olha lá, o Igor, o vazio silencioso entre o potencial global que a pessoa sabe que tem e a total falta de clareza de como transformar isso em carreira real de impacto. Beleza? Igor, vou te provocar aqui. No chat, isso tem 4 linhas. Reduz para 2,5. Vê como que você reduz isso para 2,5, tá? Por exemplo, o vazio silencioso entre o potencial global. Se você está falando de carreira, você já está conectando com um profissional, certo? Se você fizer uma comunicação genérica, significa que você está querendo falar com todo mundo. E quem fala para todo mundo não fala com ninguém. Certo? Então, assim, ó, ajudo, exemplo, tá? Não estou aqui, gente, não estou definindo oferta de ninguém, estou tentando trazer um pouco de clareza. Ajudo profissionais de alto potencial que encontram-se perdidos a transformar a sua carreira em algo de real impacto. Algo nessa linha. Você reduz um pouco. Entendeu? Mas já é um caminho. Elô, mostra que é possível o seu comportamento ser mais leve e consciente através do seu autoconhecimento. Aí, ó, já dá a mão para a Rê, conversa com a Rê também fala de autoconhecimento, vocês conseguem criar um produto juntos, né? Mas é isso. Aí, ó, já, cara, que fantástico. Trabalho no mundo corporativo, as pessoas não têm escutativa e eu escuto. Ajudo a ver saídas para os problemas do corporativo e da vida pessoal, só ouvindo e dando meus exemplos. A Ariela colocou. Ajudo você, profissional, a ser ouvido na sua profissão e na sua vida. É o resumo do teu negócio. Lógico, gente, depois quando a gente vai para um caminho de oferta, construção de oferta e etc., tem algumas regrinhas, dá para melhorar, né? Ajuda empreendedores e donos de negócios que, se, que encontram-se perdidos a atuar como empresários seguros. Ou seja, cara, eu pego um cara que está perdido com o teu business e transforma esse cara num cara que tem segurança no que ele está fazendo, né? Ficou claro para mim. Quem lê o que eu escrevo e que vem aos eventos que realizo. Boa. Então, Áurea, aí você tem que conectar lá, né? Porque assim, ó,
quem lê o que eu escrevo. Por exemplo, o meu livro, muitos de vocês compraram. Mas de verdade, sendo bem sincero, a gente sabe que muitos de vocês não são o público-alvo do meu livro. E tá tudo bem. A gente usou um mecanismo, uma ferramenta, né, para alcançar o título de best-seller. E não tem nada de errado nisso, né? Nós somos loucos por atalhos. A vida é assim, né? Mas, pensa assim, ó, a Sandra, vamos supor que ela escreva para pais. Quem não é pai? É o público-alvo da Sandra? Nesse momento, não. Pode ser que daqui a alguns anos, quando tiver filho, ou quando tiver na preparação de ter um filho, certo? É o público-alvo dela. Mas não adianta ela querer comunicar com esse cara que nem sabe se pode ser pai. Às vezes ele tem alguma questão que ele não consegue, né? Vou fazer uma brincadeira aqui. Tem os que nem namorando estão, né? Como que vão saber se pode ser ou não pode ser pai? Então, a gente tem que tirar o generalismo. A gente tem que saber exatamente onde a gente quer chegar, tá? Ajudo pessoas a enxergarem o valor do cuidado nas 4 dimensões. Marciana, quais são as 4 dimensões? Agora eu fiquei interessado. É algo que eu vou ser abduzido ou é algo que é real? E as dimensões quais são? Sabe? Ah, boa. Coloquei ser autêntica. Ajuda as pessoas que ainda sofrem a dor da rejeição a se libertar do peso e sofrimento. Achei que atingiria o público feminino. Olha que legal. Achei que atingiria o público feminino, mas percebi que muitos homens também se identificam com a minha dor. Se você já percebeu isso, Mali, a comunicação pode ser aberta para masculino e feminino. Ajudo pessoas que sofrem com a dor da rejeição a se libertar desse peso e sofrimento. Cara, tá claro para mim o que você faz. Tá claro, tá? Legal, Dri. Ajudo meus pacientes a alinhar emoções, relações e direção de vida. Só fiquei com uma dúvida. O que que é direção de vida? É exatamente saber onde ela quer chegar? Sair do ponto A e para o ponto B? É isso? Boa. Vamos de videochamada no jantar do Léo aí, ó. Eu resolvo a dor invisível de quem sabe que nasceu para algo maior. Legal, já melhorou, Igor. Eu ainda conseguiria talvez encurtar um pouco mais, tá? Ajuda a resolver a dor invisível de quem nasceu para algo maior e se encontra perdido e sem estratégia. Isso já resume que a pessoa está perdida, sem estratégia, e você ajuda para quem acredita que tem um potencial maior. O Roberto ajuda homens e mulheres a enfrentarem crises familiares com clareza e maturidade, entendendo que cada um vê o mundo do seu. Legal. Roberto, dá uma esforçada aí no seguinte, ó. Quando você começa a explicar aqui, ó, entendendo que cada um vê o mundo à sua maneira, a gente sabe que é isso, tá? Que as pessoas são assim e que elas precisam disso. Mas pensa o seguinte, como que você pode explicar sem explicar? Ou seja, só colocar a sua transformação. Ajuda homens e mulheres a enfrentarem crises familiares com clareza e maturidade. Acho que aí você já explicou. Se fosse uma página de vendas do seu produto ou serviço, aí você poderia trazer dentro da copy da página mais detalhes, né? Sabe, questionamentos e tal, mas já fica legal. Ajuda escritores a transformarem seu livro ou experiência de vida em uma mentoria em 5 semanas. Aí temos uma oferta, hein, meu? Ou, legal, já ajustou aqui, né? Eu ajudo pessoas a lidarem com crises familiares, entendendo diferenças, escolhendo a própria liberdade sem tentar mudar ninguém. Fantástico, cara. Agora ficou claro. Você está ajudando pessoas que têm problemas familiares. E o teu caminho faz com que a pessoa lide com isso sem ter que mudar o outro, né? Que é o grande erro que as pessoas têm. A gente quer mudar o outro, né? A gente quer, eu brinco assim, ó, se vocês pudessem colocar os meus óculos, vou aproveitar o Bruno, né? Se vocês pudessem colocar os óculos do Bruno na vista de vocês para enxergar como ele, show. Oriento profissionais de alto potencial, sem clareza de caminho, a conquistar uma carreira internacional de impacto.
Yes! Aí, Igor, boa, cara. Ajudo você a ser mais consistente. Opa, perdão. Ajudo você a ser mais consciente, a viver bem e causar impacto positivo no mundo. Show, Fabio. Agora sim, ó. O que que é impacto positivo no mundo? Saca? Isso ainda fica um pouco genérico, assim. Dá para interpretar um monte de coisa. O cuidado de si e o cuidado do próximo sempre deve ser nas quatro dimensões. Legal, Marciana, mas eu ainda fiquei com dúvida. Quem são as quatro dimensões? É fogo, terra, água e ar? Não, esses são os quatro elementos, né? Não são as quatro dimensões. É, você entendeu o que eu estou querendo dizer? Estou brincando contigo aqui, mas estou te dando insumo só para você tentar explicar as quatro dimensões numa linguagem mais. Cara, algo que é muito legal, tá? Se vocês tiverem desafio, pega isso que vocês estão colocando aqui e coloca para o chat GPT, falando assim: eu preciso explicar isso para uma criança de 5 anos. Ele vai trazer, cara, um negócio muito simples e direto, tá? Ajuda pessoas a compreender quais são as crenças e emoções que estão por trás do comportamento financeiro. Legal, Dani. Ajuda pessoas a compreender quais são as crenças e emoções que estão por trás do seu comportamento financeiro. Eu traria aqui uma coisinha para dar aquela espetada. Por trás do seu mau comportamento financeiro. Porque, na verdade, o que você quer ajudar são as pessoas que estão com problema financeiro. A pessoa que não tem problema financeiro, ela não precisa de você. Ela fala assim: ah, quer me explicar do meu comportamento? Eu sou bilionário, eu gasto do jeito que eu quero, o problema é meu. Agora, quem é o teu público? Puta, eu tô ferrado, cara, cheio de dívida, cartão de crédito, sei lá, tô alucinado e eu preciso resolver. Por que que isso acontece comigo? Eu arrumo um bom emprego, daqui a pouco eu tô sem dinheiro. Né? São os padrões, você vai entrar no lado emocional desse processo, é isso, né? Aí, é isso, tá? Galera, quanta coisa. Eu gostaria de ajudar todos aqui. Deixa eu ver. Ajudo líderes empresários que sofrem com equipes desmotivadas e resultados estagnados a desenvolver uma liderança estratégica emocionalmente inteligente e equilibrada para. Legal. Elô, desafio. Reduz para. Que nem eu fiz com o Igor. Reduz para uma frase de duas linhas e meia. Como que você falaria isso para um líder? Teu foco é líder, certo? Líderes e empresários. Mas vamos pensar aqui, cara, se você é um empresário, você é um líder, bicho. Não tem como ser empresário e não ser líder. Você pode ser chefe, mas daí talvez não é a pessoa que você quer falar, tá? Ah, dimensão física, emocional, espiritual e social. Agora eu entendi, Marcelo. Agora eu entendi. Aí você tem que achar como comunicar essas quatro dimensões de uma forma simples, tá? Pode até ser tal, 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 ajudo você a equilibrar, por exemplo, ah, as quatro dimensões da sua vida, alinhando corpo, mente, espírito e relacionamentos. Falei a mesma coisa com palavras um pouco diferentes, tá? Gente, eu vou ter que avançar um pouquinho, tá? Senão a gente vai estender muito e eu não quero. Vocês me permitem, me perdoam, que eu não vou conseguir olhar para todos? Eu queria. Eu anotei um exemplo aqui também. O seguinte, ó. Ah, pensa no seguinte: médico, fisioterapeuta, pessoal da saúde, né? Que geralmente usa frases assim: eu ajudo pessoas com dor no ombro. Exemplo, tá? Ele está sendo específico? De certa forma, sim, né? Ajudo pessoas com dor no ombro. Ele não está falando que é dor na perna, dor de barriga, dor de cabeça, enxaqueca, e etc. Ajudo pessoas com dor no ombro, tá? Como que a gente pode transformar isso? Tecnicamente, isso daí tá correto, tá, gente? Mas não toca na emoção. Aí que tá a pegada. Não cria urgência, né? E se, cara, um exemplo aqui, cadê o professor? Professor Elias, ele falou alguma coisa. Pensa o seguinte, ó. Eu devolvo o movimento para pessoas que já estavam desistindo da própria vida. Uau! Hã? Cara, quem aqui sofre ou já sofreu de enxaqueca? Olha lá. Tamo junto, galera. Vou criar um grupo aqui, os garotos enxaquecas. É, Por que que eu estou dando esse exemplo? Quem sofre de enxaqueca, não dor de cabeça.
enxaqueca, aquelas que têm crises, que a gente fica de 3 dias, às vezes, e não há Maxalt, não há remédio nenhum que resolva, né? Pensa, se alguém falar assim, pensa, eu devolvo a tua serenidade, né? Eu devolvo a serenidade para pessoas que já estavam desistindo da própria vida por causa da sua enxaqueca. Cara, eu quero falar com essa pessoa ontem. O cara só fala assim, ah, eu tiro sua dor de cabeça. Eu falo, tá, o Maxalt também tira, vou na farmácia e compro. Entendeu? Então a gente tem que tocar na emoção. Olha isso, cara. Olha o que a Derli colocou. Ajuda órfãos a encontrarem autoestima. Olha como é forte. Ajuda órfãos a encontrarem a autoestima. E vou além. E o amor próprio. Porque quem é órfão, muitas vezes tem o sentimento de que foi, né? E realmente muitas vezes foi abandonado. E aí ele não consegue transbordar na vida do outro o próprio amor. Parabéns, Deli. É isso. Muito bem. Muito bem. Beleza. Mais um exemplo, para a gente fechar os exemplos aqui. Temos terapeutas, coach, pessoal do desenvolvimento humano, certo? Eu já preparei isso para vocês. Eu ajudo pessoas com ansiedade. Olha que legal. Beleza. Estou sendo específico, né? Eu ajudo pessoas com ansiedade. Eu ajudo líderes de alta performance, né? Beleza. Estou sendo específico, mas ao mesmo tempo genérico, não? E se a gente melhorar essa técnica? Porque aí, tecnicamente, está ok, né? O que que é ansiedade, gente? Tem psicólogos aqui? O que que é ansiedade? Legal. Dani, o que que é ansiedade? Ansiedade é um problema real ou é um sintoma? Eu tenho a minha percepção, tá? E eu fiz o exemplo com base na minha percepção. Resposta natural do corpo. Ou seja, é um sintoma. Beleza? É isso. Olha lá, recolocou também. Sintoma. Show. E se eu falasse o seguinte? Ah, Léo, mas você falou que eu tenho que ser curto, né? E eu coloquei. Eu ajudo pessoas com ansiedade. Tá bom, mas você não tocou no emocional. Se eu colocar o seguinte, ó, eu ajudo pessoas cansadas de lutar contra a própria mente a recuperarem controle do corpo, da vida e dos sentimentos. Faz mais sentido ou não? Ó, ajudo líderes e empresários a liderar estrategicamente e emocionalmente, a desenvolver equipes desmotivadas, estagnadas, gerando engajamento, tal, tal, tal. Elô, eu ainda tá ótimo. Acho que isso para uma página de vendas depois, desmembrando com copy, funciona muito, tá? Mas assim, ó, ajudo líderes e empresários a liderar de forma estratégica e emocional, ampliando o engajamento e performance, ampliando a performance e lucro da sua empresa. Eu deixaria mais, sabe? Tem que ser mais, cara, mais claro. Pensa o seguinte, o Insta permite que a nossa bio tenha me corrijam, gente, 150? É isso? É pouquinho, né? Que a gente tem lá. Então, para fazer exercício explique o que você faz na bio do Instagram. Como que você colocaria isso na bio? Aí, ó, a Fabi já colocou, ajuda pessoas a desenvolver autocontrole e autoconhecimento para não terem medo de engordar. Show. Olha lá, o Bruno falou. A gente começou a se conectar quando você falou para eu mudar a minha bio. É isso. Beleza. Vamos, tá chegando no final, gente. Prometo, tá? Eu sou um cara que falo muito, sou de vendas, enfim. Aqui era um case real, tá? Então, assim, eu tenho um livro sobre relacionamento abusivo. Por que que você trouxe esse tema, Léo? Porque tem muita gente que vem aqui na mentoria e fala, estou escrevendo uma autobiografia, um relacionamento abusivo, tal, 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 blá, blá, blá. Então, eu trouxe isso daqui, ó. Livro sobre relacionamentos abusivos. E aí, eu trouxe uma sugestão. Como parar de se sentir culpada e finalmente escolher você. Faz sentido? Obviamente que
Depende do tipo de história que vai ser contada lá dentro. Aqui eu fiz de uma forma um pouco mais genérica, né? Só para a gente ter exemplos, tá bom? Então, ah, o que que a gente, o que que a gente tem que pensar aqui? Ah, só um segundo, gente. Vamos pensar assim, ó. O que que a gente tem aqui? O que que as pessoas querem? E aqui está a chave. Acho que isso vai responder e ajudar vocês a escreverem isso de uma. E lembrando, isso não é a promessa, é a identidade, é quem vocês são, o que vocês fazem, como vocês ajudam as pessoas, tá? O que as pessoas realmente querem quando te procuram? Talvez se você responder esta pergunta, caso da Elo, os líderes empresários me procuram porque eles querem aumentar o engajamento da equipe e ter mais lucro. Está respondido. É só formular a frase, tá? Olha lá. As pessoas querem, a Fabi colocou, emagrecer. Show. E qual o sentimento real por trás disso? Você vai ver aqui, quando a gente busca o sentimento, a gente encontra a resposta, tá? Nesse case do livro, por exemplo, ó, as pessoas não querem se sentir culpadas por não conseguir sair de um relacionamento abusivo. Elas se sentem fracas, muitas vezes, burras, incapazes. Gente, eu tô falando isso porque, assim, se a gente começa a olhar a nossa vida, né? Eu, quando vejo as pessoas falando de relacionamento abusivo, é muito louco, né? Parece que as mulheres trazem muito esse tema, né? Mas eu vivi, tá? Sem perceber, eu vivi um relacionamento abusivo por 17 anos. E não foi um abusivo de, gente, de briga, pancadaria, não. Mas abusivo de acomodação, abusivo de outras coisas, né? Que acaba sendo abuso, tá? Então, as pessoas têm que sair da culpa. E é isso que você tem que oferecer. Como parar de se sentir culpado e finalmente escolher você. E foi isso que eu fiz. Depois de 312 dias caminhando, 3 quilômetros todo dia, eu escolhi a mim. E aí tudo mudou, tá? Escuta atenta e empática. É isso, é isso, é isso, tá? Então, quando a gente conecta com a emoção, a gente chega na nossa oferta, tá? Você não precisa mudar nada nos seus livros. Você não precisa mudar nada na tua entrega, gente. O que eu estou falando é que assim, você só precisa ajustar um pouquinho a comunicação e o teu posicionamento. Eles devem ser claros. Não tenha medo de ser claro. Mas eu vou ser superficial porque eu faço isso plantando bananeira com a técnica X. Tá bom, ótimo. Entrega isso no teu como. Não tente. Cadê a Sandra? Sandra, faz só o símbolo com a mão. Quantos anos entre formação, especialização e etc. somados você tem na carreira? 4? 40? 40. E como que a Sandra vai resumir 40 anos de todas as técnicas, todos os aprendizados, todas as vivências dela numa única frase? Então você tem que ter a comunicação alinhada, certo? Ou seja, a sua identidade, saber quem é você, o que você faz, e você tira a pessoa do ponto A para o ponto B. Ela falou muito prático aqui, gente. Eu ajudo pais a entender seus filhos. Ponto. Acabou. É isso. É isso. Aí, como as técnicas que ela tem na mão, tanto de tipo de terapia, de coisas, né? Cara, aí eu como. É o que o Arnaldo entrega. Tem um monte de coisa que ele entrega aqui na mentoria que ele nem fala lá. Porque se ele falar, gente, se ele falar que a pessoa vai ter que. Vamos ser sinceros, se falar pô, a gente vai ter que ficar o dia inteiro ali dando uma respostinha no WhatsApp para todo mundo, obrigado, tal, não sei o quê, manda um comprovante, cara, você vai falar, vai dar muito trabalho isso daqui. Né? Se a Sandra falar assim, olha, você vai ter que sentar todo dia com o teu filho para almoçar ou para jantar, você vai ter que criar um cronograma, né?
trazer coisas para ele que sejam lúdicas, para que ele entenda a importância da responsabilidade, e etc. O pai vai falar assim: ah, não, não vou falar com a Sandra, não. É muito complicado esse negócio, né? Tem que programar o meu filho aqui. Mas né? A gente tem que criar uma programação, é assim que funciona, tá? E antes de fechar, eu quero o seguinte, ó. Eu vou abrir os minutinhos finais. Prometo ficar até às 10 aqui, quem quiser ficar comigo no Corujão, tá? Mas antes de fechar, eu quero te dar um contexto que é bem importante, tá bom? Então vamos lá. O que que a gente trabalhou em linhas gerais? A gente não se aprofundou, mas eu quis trazer uma noção para vocês, tá? A clareza do problema, né, invisível, as camadas de posicionamento estratégico. Então, a gente tem que ter a clareza aqui da nossa oferta, a gente tem que ter uma linguagem mais emocional. A gente já trabalha, de certa forma, isso na mentoria aqui, tá? A gente tem que começar a criar uma narrativa comercial. Isso vai fazer com que a gente passe a ter uma autoridade percebida. E com tudo isso, a gente gera o nosso diferencial. O Arnaldo costuma falar muito no workshop dele, né? Como um exemplo. Tchau, Dani. Acho que você já foi até. O Arnaldo fala muito, né? Não escreva sobre o que vende, escreva sobre o que vem de dentro. Essa é a frase muito típica do workshop. Por quê? A gente começa a querer copiar aquilo que está funcionando do outro. Só que assim, ó, quem aqui realmente viveu a minha história? Levanta a mão aí. Quem viveu a minha história? Vou ter que falar para Fernanda e para Fabi que vocês mentiram. Vocês não viveram a minha história. Vocês conheceram uma fração da minha história. O único que viveu a minha história aqui sou eu. E não tem ninguém no mundo que é igual a mim. Você viveu algo parecido, mas você não viveu a minha história. Certo? Por que que eu quero dizer isso? Porque o tempero da diferenciação está na nossa comunicação, está na nossa história, está na forma assim, ó. Se eu pegar o Gustavo e eu passar esse slide para ele, eu tenho convicção de que ele vai dar essa aula. Ele vai entregar essa aula. O pouco que eu conheço ele, empresário também e tal, ele vai entregar essa aula, gente. Só que ele vai entregar de uma forma completamente diferente do que eu entreguei. Porque a vivência dele é outra. A história dele é outra. A educação, né, na escola, na família foi outra. Ninguém é igual a ninguém. E a gente fica se prendendo assim: será que meu título vai vender? Será que o meu workshop, o meu produto vai vender? Primeiro, assim, quem é você? O que que você está fazendo e o que que você ajuda? Você já se achou no mundo? Legal. O que que você faz? A gente fez um exercício aqui. Ajuda a pessoa X a sair do ponto A e chegar no ponto B. Ajuda líderes a liderarem com mais clareza, mais objetividade, a ter mais lucro e equipe engajada. Pronto. Beleza. A partir daí você começa a desenvolver suas coisas. Certo? Então a gente tem a estrutura e a diferenciação vem do quê? Do seu tempero. O brasileiro é bom nisso, né? Cada região do país tem seus temperos específicos. Eu adoro quando meu filho fala: Nossa, pai, eu amo quando você faz essa carne, porque é só você que sabe fazer. Cara, e é uma receita que veio da minha mãe, que eu adaptei, porque eu não tinha como fazer como ela faz, né? E olha que legal, tipo, ele gosta mais até da minha carne do que da carne que minha mãe fazia, né? Professor Elias, muito obrigado, querido. Até semana que vem, tá? E eu quero aqui para fechar que assim, ó, o posicionamento não é uma coisa só, tá? É um conjunto de coisas. Ele é feito dessas camadas. É você ter clareza da tua oferta, que é algo que a gente pincelou hoje, que a Fernanda falou mais cedo. Foi, cara, se a gente tivesse combinado essa aula, Deus do céu, né? Tem a camada da linguagem emocional, que foi aqui, ó, a Marley falou, né? Da gente atingir o emocional para depois, né, ter essa identificação do público. Tem a narrativa comercial, que é como você conta a sua história, de forma que você gera desejo. Como que você está contando a sua história? Como que é o livro da tua vida, né? A partir daí você passa a ter uma autoridade percebida, porque você tem clareza na oferta, você se conectou emocionalmente, você tem uma narrativa comercial que envolve
que vai, obviamente, envolver tua oferta, como você entrega e etc. A sua autoridade é percebida. A partir daí, né, você começa a ver que as pessoas te enxergam diferente e você gera a sua diferenciação, porque ninguém é igual a você. Isso faz com que você seja inconfundível, tá? Cada semana, aqui, o que que eu quero trazer para vocês? Eu quero poder explorar um pouquinho do mundo comercial, das questões de oferta, da criação de negócios, outras camadas da parte de vendas, crenças, desafios. A gente só está no comecinho, gente. Eu sempre quero trazer exemplos práticos. Quero já de imediato agradecer a cada um de vocês que ficou até aqui. Mas calma, não vai embora. Não vai embora, tá? O objetivo aqui não é só te ensinar a teoria, é a gente ter essa troca, essa vivência, é te dar ferramentas. Nós teremos aulas com ferramentas, sim, tá? Para que você possa, amanhã, por exemplo, já utilizar, já aplicar. Espero que vocês tenham tido alguns insights aqui. Na semana que vem, a gente vai mergulhar num outro tema. E sabe qual? Vocês vão descobrir, porque eu não vou antecipar. Vou esperar que vocês estejam aqui comigo. Por enquanto, eu quero que vocês fiquem com o aprendizado, com a entrega, com o que a gente viu, tá? E, principalmente, que de alguma forma vocês apliquem, tá? No negócio de vocês. E agora, eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa. Gente, juro que eu tinha programado, e com a loucura da plataforma hoje, eu não escaneei esse QR Code, não escaneei, tá? Eu vou colocar aqui no chat um link, se vocês puderem clicar nesse link. É uma avaliação da aula. Eu quero um feedback da aula vindo de vocês, para que eu possa construir os melhores conteúdos para que vocês possam vender mais e criar negócio a partir das suas histórias e dos seus livros. Eu vou colocar aqui um link. Peço assim, de forma muito generosa, que se você puder, você preenche. Seja o mais sincero possível com o feedback. Facilitei a vida de vocês. Tem estrelinha para vocês darem, tá? Coloca estrelinha de 1 a 5, coloca o que mais gostou, uma sugestão de tema, se assim fizer sentido para você, tá? E aí eu vou para a próxima aula preparar ainda algo mais especial. Esse QR Code está com um problema, não o façam, tá? Deixa eu só pegar o link aqui para vocês. Só um segundinho. Prometo que é só um segundo e aí eu já vou abrir os microfones. Vou parar de compartilhar e vou pôr no chat. Está na outra tela que está compartilhada. Cadê? Ó, façam essa gentileza. Ó, não é vírus, tá, gente? A URL é meio estranha, fica tranquilo, tá? Sou um cara de tecnologia, não vou infectar ninguém, não vou roubar ninguém, não é CryptoJack, nada disso, tá? Fiquem em paz. Na semana que vem eu faço via QR Code bonitinho, tá bom? É que hoje eu me enrolei no sistema que deram alguns probleminhas ali, mas eu quero trazer uma frase aqui, ó, para conectar o finalzinho, né? Quem aqui ficou claro que não é a distância que muda a sua vida e sim o movimento? Ficou claro para vocês? Vai colocar sua máscara? Quer presente porque ficou até agora, Léo. O Bruno quer presente. Fica tranquilo, meu rei. Ah, obrigado, Francisco. Cara, puta, que feedback legal. Gente, eu, ao contrário do Gustavo, que é professor universitário, tal, né? Eu sou um cara que nós vamos conversar disso, viu, Gustavo? Eu sempre quis dar. Na verdade, eu já substituí professor no meu MBA, tá? 2 vezes, mas acabei não indo para o mundo acadêmico. Mas eu que agradeço vocês aí pela oportunidade de me ouvirem. Ah, gente, peraí, eu falei que ia abrir microfone. Como eu sou um cara, né, que não. Eu falei que palavra não faz curva e eu não estou deixando vocês falarem. Ó, só vou pedir ordem, tá bom? Por favor. São quase 10 da noite. Tá todo mundo cansado aqui.
E brincadeiras à parte, eu tô liberando o microfone de todos. Quem quiser, tira, tá? Não vou fazer levante a mão. Se tiver alguma dúvida, já traz aí, abre o microfone, vamos pro, quem sabe faz ao vivo, tá? E muito obrigado por cada um de vocês estarem aqui até esse horário. Espero ter, de alguma forma, agregado na jornada de vocês. E se sim, é o que vai acontecer lá no comecinho, que eu falei, ó, se alguma coisa acontecer, agregar, espero você na próxima aula. Então, na quarta que vem, eu conto com você aqui. Eu sei que a gente tem uma grade super apertada, né? Cheia de coisas, essa mentoria maluca do Arnaldo aqui, que tem aula de manhã, 2 aulas à noite e tal. Ninguém é obrigado a nada, né? É, já diria minha mãe, você não é obrigado a nada. Quer dizer, depois que eu tive 18 anos, né? Porque antes disso eu era obrigado a tudo que ela me mandava, né? Depois que eu fui maior, feedback enviado. Obrigado. Ó, Ariela, você viu, né? Não roubei teu Pix, não entrou no banco, não, né? Ah, amém. Então mandei o link certo. O outro do hackzinho. Vocês estão conseguindo tirar do mundo ou ninguém quer falar nada mesmo e tá tudo bem? É que você não parou de falar. Você fala assim, gente, tá liberado, e você continua lá. Mas me interrompam, Bruno, me Não, a gente interrompam. respeita o nosso prof, o nosso mestre, pô. Sua aula foi incrível. A gente tem Que é isso? educação. Ô, Léo, corrige aí, terça-feira. Você falou quarta de De novo. novo? De novo. Ô, Você falou Marinês, umas 2 ou 3 vezes que eu ouvi. É, Marinês, eu vou te sim, falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu sei por que que isso está acontecendo. eu faço isso também. De verdade. Sabe por quê? Porque É, tempos atrás eu marcava uma aula para quarta-feira às 20 horas, que é meu dia de rodízio. Então era um dia que eu conseguia bloquear a agenda. é, E não é de agora, tá? Eu parei de dar esses pequenos encontros na mentoria de um amigo, já tem uns 6 meses. Mas toda vez eu falava, ó, quarta-feira que vem a gente se quarta-feira. encontra. Tem que estar no automático. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui também. Eu sei que você estava na Fê, tá sempre, né? Você sempre está conectada com a gente. Muito obrigado. Então, Sempre. gente, mais uma vez, eu vou tirar aqui a gravação. Peraí.